Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no Agora é a Hora, no meu canal. Quero agradecer você sempre a sua audiência em todos os episódios e também nos meus vídeos. Nós estamos no episódio 66 e eu trago hoje para você um assunto que é o assunto que eu mais amo falar, que é o que comanda a nossa vida, que é a saúde mental. A saúde emocional, porque através da saúde mental e do autoconhecimento você consegue desenvolver muito mais saúde emocional e todas as áreas da sua vida saem ganhando e o seu corpo também, porque as doenças elas são somatizadas no nosso corpo e tudo começa na nossa mente. O nosso cérebro comanda o nosso corpo, então por isso que eu amo trazer para você profissionais assim, trazendo dicas e ferramentas de autoconhecimento para que você consiga controlar a sua vida, para que você tenha uma vida mais equilibrada, porque desafios nós sempre teremos, a vida são altos e baixos, e o segredo não é o que nos acontece, sim como nós lidamos com o que nos acontece. Então por isso que eu seleciono muito bem os meus convidados. Hoje eu trago uma psicanalista, ela é formada em psicanálise com hipnoterapia. Ela é pós-graduanda em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, faz acompanhamento em treinamentos para empresários na Zaros Escola de Negócios. E as suas áreas de interesse envolvem a mente humana e tudo que diz respeito ao comportamento humano. Ela trabalha com transdisciplinaridade na saúde. E agora eu revelo para você quem é a minha convidada, Maria Zélia Brito. E ela tem uma história para nos contar de transição de carreira, de virada de chave, que eu tenho certeza que muito vai inspirar você. Muito obrigada, Zélia, pela tua participação. Um prazer ter você aqui comigo. Seja muito bem-vinda. Josi, eu que agradeço, de verdade. Eu não conhecia o seu canal e fiquei encantada. Que bom. Como eu falei para você, eu gosto de essa forma que você trata a saúde, né? Uma forma integrativa, Sim. Com várias disciplinas, atuando para um bem comum. E é assim que eu trabalho também. Então, assim, me identifiquei bastante e agradeço muito o espaço e a oportunidade de estar aqui. E eu com você, por isso que você está aqui. Obrigada. Né? Porque nós como profissionais de saúde, a gente entende. O profissional de saúde que está atualizado, né, Zélia, ele sabe que a cura, ela só acontece quando nós tratamos o indivíduo. Exato. Nós tratamos o contexto do indivíduo, nós entendemos que ele é uma pessoa que pensa, que sente e que se comporta. Não adianta a gente rotular as pessoas por sintomas. Exato. Então esse é o segredo. A cura acontece quando nós buscamos profissionais que trabalham de maneira integrativa. Então não existe mais essa história de que eu sou formada nisso, só vou trabalhar com isso. Não, me desculpa. Se você trabalha assim, você não está resolvendo o problema. Porque a gente sabe o quanto que nós somos influenciados pelo ambiente. O ambiente é tudo, né? Nós somos colegas de pós-graduação. A Zélia está fazendo pós-graduação na PUC também, nessa área que eu também faço. É a mesma pós-graduação. E nós fomos buscar, né, o conhecimento de como que o cérebro funciona. Para que a gente consiga entender melhor os nossos pacientes e que a gente consiga trazer para o paciente esse conhecimento. Porque quando ele tem esse conhecimento, ele para de ficar tão dependente de outro profissional para curar ele, de remédio para curar, até porque remédio nunca vai curar, porque ele só vai no sintoma. Claro que a nossa medicina é muito bem-vinda. Eu trabalho com a medicina chinesa há muitos anos e a gente sabe que as duas se complementam, mas a visão da medicina chinesa é uma visão integrativa, por isso que a qualidade de vida, o contexto deles é outro, né? E a qualidade mesmo de vida no próprio corpo e na mente é outra. Então, a gente tem que trazer para o paciente esse conhecimento, senão as pessoas ficam dependentes de remédio. A pessoa vive uma vida tomando remédio e quando ela lê a bula, ali está todo o alerta para ela. E se fosse tratar mesmo a causa, e não está remediando. Né? A mesma coisa do psicólogo. Quantas pessoas passam anos fazendo terapia? Por quê? Porque ela não tem um autoconhecimento, ela não se conhece, ela despeja no profissional o que está acontecendo sem entender como que ela está fazendo para chegar naquilo. Então, quando o profissional é integrativo e ele busca esse entendimento de tratar a pessoa, ele traz isso para o paciente
ele vai aprendendo a lidar com todos os desafios da vida e ele consegue. O corpo tem poder de autocura, né? Sim. Desde que os meios estejam livres. Então, eu acho que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, o mal do século, né? Hoje nós temos várias aulas lá na pós. Eu tenho várias aulas sobre ansiedade, assim, vários e vários blocos com vários profissionais diversos. E por que eles trazem tanto a ansiedade, né, para a gente estudar? Porque é o mal do século. Exato. E muitas pessoas, né, Zélia, estão ansiosas e nem sabem que estão ansiosas. Tem pessoas que estão tendo sintomas, porque a ansiedade vai manifestar sintomas de maneira única em cada indivíduo, porque nós somos indivíduos no corpo. E a pessoa às vezes acha que está infartando, né, acha que está tendo outros problemas. E é totalmente emocional. A mesma coisa a coluna, estava falando para você, né? Que é hernia de disco. Metade é uma postura disfuncional e metade é psicossomático. Eu já falei isso em vários vídeos. Então, eu queria trazer hoje esse tema da ansiedade. E assim, como você treina empresários, eu também sou empresária, você também, a gente sabe o quanto que os desafios do empresário, né? A nível de ambiente, em todos os sentidos, economia, gestão, liderança, time, o quanto ele todos os dias ele recebe esses desafios para que ele consiga lidar. E muitos não conseguem, porque não se conhecem e estão num patamar de ansiedade muito grande. E aí você falou para mim, é o que eu mais pego em consultório. Como que a psicanálise vê a ansiedade? Como que ela aborda esse sintoma? Indo para a parte individual de cada pessoa. Legal, que bom. Quanta coisa aí você falou que dá gancho aí para isso. Primeiro, assim, legal que você falou essa questão da individualidade, né? Eu gosto muito da psicanálise, apesar de ter uma visão bem abrangente do que é, né, do que é tratar uma pessoa, um ser. A minha linha, vamos dizer assim, minha linha mestra é a psicanálise. Eu gosto do método psicanalítico e a psicanálise, assim, o que ela tem mais de interessante é justamente isso, que ela trabalha o indivíduo. É de dentro para fora, não é assim, eu tenho um diagnóstico ou um método e eu vou aplicar nesse paciente. Não, ao contrário, nós vamos, através da escuta, né? Então, assim, a grande ferramenta da psicanálise é a escuta ativa. Eu vou escutar aquele indivíduo e vou fazer com que ele também se escute. A psicanálise, ela traz ferramentas que induzem, não, mas assim, ajudam a esse paciente querer falar mais e através da sua própria fala ele se conhecer. Então, assim, como que a psicanálise trata a ansiedade, que sim, é um dos assuntos mais recorrentes no consultório. Ouvindo. Simples assim. Ouvindo. Parece que, mas é só falar, só que é um tipo de escuta muito específica. É uma escuta onde você está 100% ligado não só no discurso do paciente, mas o que existe por trás daquele discurso. É como se a gente tentasse entender o porquê ele está falando aquilo. Sim, como que ele faz para falar isso, para chegar nisso. Exato, como que ele chegou. O terreno dele. Exato, o terreno, a palavra que ele usa. Então, tudo aquilo vão nos dando pistas para que a gente possa mostrar para eles. E aí, a partir disso, eles vão se reconhecendo e aí vão entendendo as causas dessa ansiedade. Ou seja, não é só falar. Não é só falar, é um tipo de fala. Tem toda uma avaliação analítica, individual. Primeiro, é uma escuta sem julgamento, né? É uma escuta realmente onde é muito importante que ele fale e ele possa também se ouvir. Então, assim, a psicanálise, ela trabalha assim com a ansiedade. A gente não trabalha... Claro que a gente precisa, muitas vezes, trabalhar o sintoma. Claro que, muitas vezes, eu preciso encaminhar para o psiquiatra para que ele tome um remédio. Depende do nível e do grau de sofrimento daquela pessoa. Então, assim, não sou contra remédio.
Eu sou favorável que a pessoa tente com seus próprios recursos lidar com aquilo. Mas não que viva a base, né? Mas não que viva a base. Então, por assim, um período, né? Por um período. Para poder aquele fogo, aquele incêndio inicial ser Exato. apagado. Até para a pessoa ter um incentivo de continuar o tratamento, né? Exatamente. Até porque como que ela vai lidar com ela mesma se ela estiver num grau muito avançado? A medicação ela vai entrar nesse Exato. ponto. Não, até o processo terapêutico ele não acontece se estiver num grau. Já tive paciente que ele estava num grau de ansiedade tão grande, ele não dormia. Já estava comprometendo demais a vida. Eu, assim, na primeira sessão, eu já falei, olha, primeiro procura um psiquiatra, e aí, né, junto com o psiquiatra, a gente vai fazer aí o trabalho. Com certeza, o remédio, ele dá aquela acalmada. Agora, o que acontece? Muitas vezes acalma e a pessoa deixa de procurar a causa. E na psicanálise, a gente vai buscar o quê? A causa. E é uma causa inconsciente, né? Sim. A diferença da psicanálise para os outros métodos é justamente porque a gente vai buscar o que está por trás daquilo que aparentemente não é nada, né? Sim. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou ansiosa e não sei por quê. Ou então a pessoa tem uma crise de pânico, que é um grau mais elevado, né, de ansiedade, e ela fala assim, do nada, comecei a ficar mal. Né? Então, assim, ou então é uma pessoa que está com uma TAG, né, que é a ansiedade generalizada, mas ela não tem causa aparente. E aí que a psicanálise, ela, claro, eu dou dicas de como lidar, para meditação, respiração, tudo aquilo que é necessário. Sim. Quando a pessoa está sentindo, porque é muito ruim o sintoma, muito ruim, né? Mas, assim, paralelamente, a gente vai buscar a causa. A causa, que está no inconsciente. Que está no inconsciente. Que está embaixo do tapete, ela não sabe, ela está no automático. Exatamente. Ela tá com um padrão, um caminho neural condicionado, de um corpo que já vem nesse caminho. Sim. E aí, como não foi olhado, chega uma hora que a água transborda. Sim. E você tem formação em psicanálise com hipnoterapia. A hipnose faz muito bem isso, né? Sim. Ela consegue acessar o inconsciente. Eu já fiz várias sessões. Isso. E você usa da hipnose? Eu uso, eu não faço hipnoterapia, assim. Alguém vem, não. Eu dentro do processo, quando eu percebo, é sempre a partir da pessoa, né? Cada pessoa pede alguma coisa. Então, a partir da pessoa, eu percebo, puxa, tem algo ali que a gente não está conseguindo, porque assim, a linha base da psicanálise é a escuta através da associação livre. O cliente às vezes pergunta assim, mas eu vou falar sobre o quê? Eu falo qualquer coisa. Qualquer coisa. Muitas vezes ele está falando que ele foi na feira, ou do trabalho, qualquer coisa. Tudo que ele fala, eu não estou conversando com ele e interagindo com o que ele está falando. Eu estou tentando conhecê-lo a partir do que ele fala. Então, Sim. qualquer coisa que a pessoa fale, ela está me contando Sim. muita coisa sobre o comportamento dela, né? Sim. Então, na verdade, assim, só que em alguns casos a gente percebe que tem algo ali. A gente já explorou bastante através da associação livre, que é muito interessante. Mas, às vezes, eu percebo que tem uma coisa que... Por que a hipnose é interessante, muitas vezes? Quando o conteúdo que está lá no inconsciente, a gente chama que é muito recalcado, ou seja, ele está ali por conta de algo que foi muito traumático, muitas Sim. vezes, a nossa própria mente, por uma questão de defesa, ela de não... sobrevivência, ela não lembra, mostra. ela não mostra. Ela guarda. Ela guarda. Porque aquela memória, ela desequilibra o organismo. Exato. Tira da homeostase. Exato. Olha como o nosso corpo é perfeito. Vai falar como que ele não tem poder de autocura? Gente, ele é perfeito, ele guarda, igual o filme Divertidamente. Exato, isso mesmo. A alegria pega a bolinha, mas você vai jogar essa memória? Vou. Isso aqui ela não precisa lembrar. Olha. Exato. Eu assisti esse filme e falei, olha o olho bingo aí, né? Eu não dou conta, né? Não dou conta. Só que na psicanálise a gente entende assim, que tudo bem, faz parte do nosso, né? Do nosso mecanismo de funcionamento, né? Vai para aquele lugar inconsciente, vai ser guardado como a bolinha lá do Divertidamente, mas muitas vezes ele é acionado através de gatilhos, é o que a gente fala. Isso aí. Então, o que a ansiedade acontece muito e a pessoa às vezes não sabe a causa? Porque às vezes, por exemplo, está trabalhando com um chefe que de repente lembra o seu pai, ou então ele fala alguma coisa ali
parecido com o que seu pai falava e você tem um conteúdo lá atrás. Aperta o teu botão emocional. É isso. Aí faz essa associação toda e aí você fala, não sei porque o meu chefe me faz sentir nervosa. E aí a gente vai, né, procurar essa causa e aí a gente encontra lá atrás o conteúdo original, né? Às vezes não é original, a gente encontra um conteúdo, mas ali, ó, tem mais alguma coisa. Então, aí eu uso muitas vezes a hipnose quando eu percebo que não está vindo tão facilmente. Sim. E aí é muito interessante. Na verdade, eu gosto de todas as ferramentas que trazem. Eu trabalho muito em parceria com outros colegas, com constelação sistêmica, por exemplo, ou outras ferramentas também. Gente. Eu gosto assim, eu gosto da psicanálise e da hipnose, ok. Mas se eu vejo que tem alguma ferramenta que alguém pode ajudar aquele paciente, exato, né? eu trago que ele está precisando, né? Você consegue, com todos esses teus estudos, a tua experiência, você consegue olhar para o paciente e entendê-lo nas suas disfunções. E você consegue agregar outras ferramentas para o que ele precisa. Para que esse corpo consiga, né, se autorregular e, como consequência, se autocurar, né? Porque a pessoa, ela que assim, gente, vamos lá. Quando a gente fala de ansiedade também, a gente não pode deixar de falar isso aqui. A gente associa muito como uma coisa muito ruim. E não é. Ela é necessária num nível... que não esteja disfuncional. Exato. Então, por exemplo, eu estava até falando com uma paciente ontem sobre isso, né? A pessoa que está muito ansiosa, ela está com o sistema nervoso simpático de luta e fuga muito ativado. Exato. E o parasimpático está lá embaixo, que é o do equilíbrio, o da regulação, o que faz com que o seu estômago, né, consiga digerir o alimento, o que faz toda a orquestra daqueles hormônios necessários quando você dorme, que te faz dormir. Por isso que tem muita relação ansioso disfuncional com não dormir. Sim. Eu sempre falo isso, né? A insônia está intimamente relacionada com a ansiedade. Então, por isso que eu amo tanto a medicina chinesa. Então, essa pessoa ela está com o simpático muito, muito, muito ativado, muito ativado. O que acontece? Quando a pessoa também não tem essa ativação, ela nem levanta da cama. Que seria uma pessoa, por exemplo, deprimida, que é a outra ponta do iceberg, né? Você vem, em estado de fuga, alerta, fuga, alerta, não para, e pânico, depois acontece o quê? Depressão. Exato. Porque você está exigindo muito da adrenal, e aí começa todos aqueles picos de cortisol em momentos que não era para ter, enfim, vira uma bola de neve. Exato. Mas, por exemplo, nós temos aqui um programa, ou eu vou dar uma palestra, ou eu vou gravar um vídeo, ou eu sou chamada para falar em algum lugar. Se eu não tiver uma ansiedade num nível assim, que me faça levantar e me preparar, eu vou fazer feio lá. E também eu vou dizer que não vou. Então, assim, a ansiedade, ela te coloca em alerta para falar assim, ó, não vai entrar nessa batalha despreparada. Você tem que se preparar para poder se sair bem e fazer jus ao convite que foi feito. É o que te faz levantar de manhã, por isso que o cortisol tem os seus momentos importantes, é um hormônio que não é só vilão, ele tem que estar ali de maneira... O problema é quando ele está desregulado, caindo na corrente sanguínea. Então, de manhã você tem um pico para quê? Para sair da cama, para ir para o trabalho, para estudar a pós-graduação, para eu ter um foco na aula, tudo isso. Agora, quando ela começa a ficar disfuncional, a pessoa, ela começa a ter a vida disfuncional. E o corpo começa a sentir, porque é um simpático tão ativo que dá pico de pressão, né? O coração, ele tem que bater mais rápido, a pressão no sangue aumenta. Então você não consegue mais ter equilíbrio, né? O parasimpático não consegue chegar num nível para equilibrar, para poder fazer toda a reparação desse organismo. Aí a pessoa, lógico que ela vai ter uma doença crônica, vai ficar hipertensa, diabética, vai ter outros problemas, porque é um estado de alerta e fuga constante, o tempo todo, né? E essas memórias são os gatilhos. Tá no inconsciente, porque, gente, tudo começa num pensamento. E o pensamento, ele vem da onde? Das crenças. Do que você acredita como verdade absoluta. E de traumas que estão guardados lá, que a bolinha guardou. Então, se você não se conhece e não procura um profissional para buscar,
né, essas memórias e trazer para você e colocar na mesa e falar, porque aí você vai ser sempre o programa rodando e dominando você, né? Por isso que você tem um profissional que entra com a ferramenta certa, que te entende, que te mostra o que está acontecendo, que faz você se conhecer, você começa a identificar o programa que está rodando, que o seu cérebro é um computador. Então o software foi programado para rodar aquilo. E a boa notícia é que a gente pode reprogramar. Exato. Né? Mas eu tenho que saber o que reprogramar, porque como que eu mudo o que eu não sei que precisa mudar? Eu estou no automático só reagindo, sentindo, reagindo, mas é o que você falou, a pessoa fala, eu não sei por que eu estou assim. Porque ela não se conhece. É isso. Isso tá na crença, isso vem da infância, não tem jeito. Né, Zélia? Não Aqueles tem. primeiros anos de vida são... E quando você bota isso pro paciente, ele coloca no papel e ele tem esse conhecimento do programa, ele não é mais o programa controlando ele, agora é você que controla o programa. E aí é um exercício para você reprogramar, igual nós estávamos falando da academia. Sim. Você vai ter resultado na academia em um mês? Não vai? Exato. Então você tem que todos os dias criar uma nova... Eu vejo, Zélia, como criar uma nova personalidade. Eu vejo assim, não 100%, mas assim, e identificar o lado sombra e o lado luz, porque nós temos os dois, e trabalhar no meu potencial, no que pode me ajudar, e aceitar o que eu venho repetindo. E se aquele padrão não tá me trazendo resultado e tá me adoecendo, eu tenho que ter uma nova personalidade, então. Eu vou ter que eu vou ter que mudar e sair da síndrome da Gabriela. E muita gente não quer procurar um profissional. Eu já escutei de paciente que não vai numa psicóloga, numa psicanalista, na hipnose, porque tem medo do que vai encontrar lá. Olha... Encontrar si mesmo. Aí eu falo assim, tá, e você não tem medo de ficar doente? Você não tem medo de desenvolver um câncer? Quando eu falo, a pessoa fica assim pra mim, pois é, se você não descobrir e não mudar isso agora e ir na raiz, com um profissional, ou com as ferramentas que a gente traz, né, na internet, no meu programa, no canal, com os profissionais, a conta vai chegar. Porque nenhum organismo nasceu para viver em estado de alerta e fuga por tanto tempo. É só a gente observar a natureza. O animal corre do predador, passou a ameaça, ele volta a pastar. A gente não. Então, olha o medo, e tudo tem um medo, não tem, Zélia? Quando você começa a avaliar esses teus pacientes, você consegue identificar algum padrão de emoção voltado para a ansiedade? E para o procrastinador também, porque tem muita relação, né? O cara que é muito, muito ansioso, no patamar muito elevado, ele procrastina. Ele não consegue executar o que ele tem para fazer. Você consegue identificar se tem algum sentimento base que se repete muito nas pessoas? Seria o medo ou o medo associado a algum outro sentimento? Sempre é o medo, né? A ansiedade é sempre um medo. Um medo de quê? Um medo de ser julgado, o medo de não ser amado, o medo de não pertencer, né? Então o medo é a base, sempre associado a alguma coisa. Medo da rejeição, né? Essa coisa do medo. A criança, ela precisa ser aceita, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser vista, reconhecida nos seus valores. E o que muitas vezes, na melhor das boas intenções, os adultos fazem? Repreende, mas não reconhece. Não reconhece. Nossa. Né? Então, assim, a criança, ela fica com o quê? Com aquilo, com aquele julgamento da repreensão. E muitas vezes associam aquela reprimenda com eu não gosto mais de você. Então, cria-se na mente da criança uma coisa assim, se eu errar... Uma associação. Uma associação. Se eu errar, eu vou deixar de ser amado. E aí aí cria-se a crença, né, a programação, como a gente fala, e ela vai rodando essa programação inconscientemente na vida. Então, o que a gente, né, faz? A gente tenta identificar essa programação original, que não é o medo do chefe, é um medo mais primitivo. A gente vai buscar esse medo primitivo e a gente, na psicanálise, a gente fala ressignificar, que no fundo é essa reprogramação. Sim, né? A gente, o que a gente, e hoje eu acho que é o mais lindo, por isso que eu também me interesso muito pela neurociência, o mais lindo é que hoje a gente sabe que o que é esse ressignificar? É buscar um novo caminho neural, né? Através da que é a neuroplasticidade. Você imagina, Freud lá atrás, ele não sabia de tudo isso, apesar de ser um grande, né? A gente não tinha ainda nem as imagens, essa ciência. A gente não tinha, mas ele já sabia que a gente precisava ressignificar.
e que nós temos essa capacidade. E aí quando eu achei muito interessante, você falou, é uma nova personalidade. Eu costumo dizer que é uma nova personalidade, mas ela é nossa. É nossa. No fundo, nesse ponto eu compactuo muito com Jung e com um outro psicanalista. Um outro psicanalista que chamado Winnicott, que eles têm um conceito do self. O que é o self? É o teu eu verdadeiro. Que é esse que às vezes você esconde porque você tem medo de colocar ele para fora. Sim. Então, quando a gente faz esse trabalho de se autoconhecer, é colocar luzinha nesse verdadeiro self. É trazer, então, essa nova personalidade é a gente mesmo. Isso que é o mais lindo. É lindo isso. Porque, na verdade, o autoconhecimento, ele cura. Cura, transforma, liberta. Porque cada um de nós, a gente veio para ser nós mesmos. A gente veio para expressar essa singularidade. Então, a gente às vezes recalca. O que a gente recalca? Esse nosso eu. E se a gente não passar limpo, eu falo que a terapia, principalmente na linha psicanalítica, ela é esse passar a limpo, esse nós mesmos, buscar esse nosso verdadeiro self, que é o que precisa ser expressado. É o eu do futuro. A gente escreve a lápis, não é a pedra. O Américo Barbosa falou isso aqui no programa. Você escreve a sua vida a lápis. Você pode apagar. E eu achei muito legal aqui, quando eu conversei com você um pouquinho antes, e você falou assim, que tudo isso que você estuda te deixa em estado de flow. Né? Quando a gente entra nesse estado de flow, é porque a gente está no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que o nosso verdadeiro eu veio para fazer. Veio para fazer, exatamente. Isso é maravilhoso. Então a gente não pode ter medo de encontrar isso, porque não é mudar a sua característica, não é mudar. É como se fosse... Tem uma imagem que eu acho muito bonita, que é aquela que, eu não lembro agora, mas que é um escultor que vai tirando da própria pedra, né, aquela obra, a beleza. E é mais ou menos o que a gente faz, a gente tem que se trabalhar internamente para trazer essa beleza individual, singular de cada um. E assim, esse nosso trabalho é maravilhoso porque a gente testemunha isso muitas vezes, e não existe nada melhor. Não existe. E é tão interessante que quando você vê isso no outro e você entende que você ajudou o outro, você ajudou a causar essa transformação, é você que se transforma. Exato. E aí você entra mais em flow, que você fala assim, nossa, eu vim pra cá pra fazer isso. Exato. E a gente está o tempo todo crescendo, porque quando a gente trabalha com o outro, né, tocando a alma do outro, como diz Jung também, a gente também está aprendendo. Muitas vezes ali no meu consultório, a pessoa fala alguma coisa, eu falo, isso é para mim isso também. Isso é para mim, exatamente. Nada é por acaso. Isso é para mim. E é muito lindo também, muito porque lindo. A gente também está se trabalhando o tempo todo. É maravilhoso. Então, não precisa ter medo, né? É o medo do desconhecido. É o medo do desconhecido. Como a pessoa formou... Gente, até aos nossos 35 anos, nós somos uma somatória fixada de padrões repetidos, que formou a tua personalidade, que vem das programações que você teve, que foram as referências que você teve na infância, os ensinamentos de pessoas de uma hierarquia emocional elevada sobre você, né? Então eu falo que nós somos programados pelos P's. O dia que eu escutei isso, eu falei, gente, é a mais pura verdade. Nós somos programados pelos P's, que são os pais, os pastores, os padres, porque a religião entra muito nisso, a nossa cultura do país, né, e os professores. Então a gente passa a ter aquilo como verdade. Tanto é que, muitas vezes, se você for parar para analisar, você vota em quem os pais votam. Você frequenta a religião que os teus pais frequentavam e que te levavam. E aquilo para você é uma verdade absoluta. E você está repetindo um padrão. E aí você vai replicar tudo que foi feito em você nos seus filhos. Sim. Só que você não gosta, na maioria das vezes, de como você foi criado. Né? É difícil alguém falar assim, minha criação foi perfeita. Porque nós não somos perfeitos, porque se nós fôssemos, eu não estaria aqui, né? É verdade. Estaria lá aqui de anja. Então, se eu vim, é porque eu tenho que resgatar coisas, eu tenho que aprender, né? Eu acredito nisso, enfim. Então, você passa a replicar no filho, mas aí você
não gostava da maneira como teu pai fazia com você, ou como tua mãe. Isso é o que você está fazendo, mas você não sabe o que faz. E aí seu filho vai ter os comportamentos com você vai ter conflito. Aí manda para a psicóloga. Quer que a psicóloga resolva, mas ela não vai resolver, porque o filho é o sintoma da casa. Então, se todo mundo aprender isso, olha como a nossa vida fica maravilhosa. Exato. Eu vou liderar melhor, eu vou entender os colaboradores, eu vou entender o cliente, eu vou entender o marido, a esposa. Né? Porque eu faço o que eu faço, né? Porque eu faço o que eu faço. E também, não, eu sou assim. É a Gabriela. É então, Gabriela. assim, tem que ressignificar. E quando você ressignifica, você reprograma. Reprograma. Um novo computador. É isso. Autorresponsabilidade. Você fala assim, não. Por isso que eu amo tanto estudar comportamento. E você trabalha com isso. O comportamento revela... Eu li essa frase, eu não sei de quem é. Comportamento revela o que tem na alma. Gente, a alma é a tua criança interior, no sentido, né? Não estou falando de alma aqui pro lado da espiritualidade, que eu também amo. Eu amo associar a neurociência, a epigenética com a espiritualidade, a física quântica. São as áreas que eu amo estudar. Então, não estou falando disso, estou falando de alma no sentido do inconsciente, do que está guardado lá, que fez você ter essa personalidade, dos programas, da criança interior, da criança ferida. Então, o teu corpo, ele tá revelando o que tem lá. Teu comportamento é tudo. Então, se a gente entende isso, né, Zélia? E você trabalha com empresários, nossa, tudo na vida dessa pessoa vai prosperar, a empresa, o trabalho. Tem gente que fala assim, ela muda de emprego. Então, todos os empregos têm problema? Ela não para pensar que... É o padrão, né? É o padrão dela, é o comportamento. Então, a gente fala assim... O teu conhecimento, eu contrato pelo conhecimento, eu contrato pelo currículo, mas eu demito pelo comportamento. Não é assim? O comportamento é tudo. Então, se a pessoa não consegue trabalhar nesse comportamento, ressignificar e fazer uma nova personalidade, porque o meu comportamento nada mais é do que um padrão de conexões neurais que eu estou repetindo sem perceber que eu repito. Exato. E aí eu não me dou bem com nenhum colega de trabalho, o líder, né, o gestor não consegue conversar com aquele colaborador. Aí manda embora, vem outro, manda embora. E não acerta nenhum funcionário e fica. Exato. Então, olha como é importante a gente entender. Por isso que eu quero que você fale um pouquinho da escola de negócios, da Zaros, né? Escola de negócios, desse treinamento. Eu acho tão importante, né? Como que vocês trabalham com os empresários? Porque a maioria que chegam lá já tem esse conhecimento ou não? A maioria chega assim, no piloto automático, reclamando do time, reclamando da economia, reclamando, achando que a empresa não está... que aquela área de atuação da empresa não é próspera, que ele precisa trocar, mas ele não para pensar que se a empresa vai bem, tem a ver comigo. A culpa é dele. Se a empresa vai mal, a culpa também é dele. Como que é a vivência de vocês, a escola de negócios? Nossa, que legal. Eu sou apaixonada pelo Kiron. Como eu te contei, né, anteriormente eu já fui empresária e conheci o Kiron pelo olhar do empresário, né? E hoje eu trabalho, né, depois que eu me tornei psicanalista, fui convidada para trabalhar no Kiron, então hoje eu tenho os dois olhares, né? E assim, eu sou apaixonada porque é justamente isso, a gente parte do pressuposto que sem essa mudança interna, sem esse olhar para si mesmo, você não vai conseguir gerir de forma satisfatória a sua empresa. Por quê? Porque você vai estar preso nos seus mecanismos de defesa inconscientes, você vai estar preso nos seus padrões inconscientes aprendidos, programados lá atrás com crenças não revisitadas. Você vai estar ali sem esse autoconhecimento. Então, logo de cara, na abertura do Kiron, a gente trabalha essa quebra desse velho eu, e a gente já começa a trazer para fora esse novo terreno, eu, né? Limpar o terreno, trazer esse novo eu. Porque a empresa é o filho. Então, a empresa é o sintoma, né? E o curso, assim, são 14 meses de você, o tempo todo está se trabalhando. Por isso que tem que ter um psicanalista, né? Toda sala de aula tem um psicanalista. E a gente trabalha bastante. Por quê? Porque o tempo todo eles estão, através do que é passado, eles estão se defrontando. E muitas vezes dói. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando, trazendo... esse autoconhecimento para eles, autoconhecimento, né? Para que isso seja
refletido na empresa, no Exatamente. time. Exato. E aí chega no faturamento. Exato. Porque Exato. as pessoas só procuram ajuda quando a dor é muito grande. Você nunca vai pelo amor, mas não é tão mais bonito a gente pensar de maneira preventiva. A medicina integrativa ela é assim, como a medicina chinesa faz. Por que eles vivem tantos anos, qualidade de vida? Porque eles estão preocupados em prevenir, buscar o equilíbrio. Exato. Então eu não posso esperar a minha empresa começar a quebrar, ficar no negativo, aí eu já entro em desespero. O faturamento, meu Deus! Aí eu vou cair numa escola para resolver o meu sintoma da minha empresa, que é meu filho, que é o meu reflexo. Porque a criança é o reflexo da casa, eu vejo a empresa como filho. Aí eu quero aumentar o faturamento. Mas para aumentar o faturamento, existe todo um processo para chegar no faturamento. Sim. É todo um processo que precisa ser realizado. E esse processo envolve pessoas. Sim. E a pessoa mais importante é o empresário, é o líder, é o dono. Ele é a pessoa, ele é o pilar, né? Exato. Quando você está no papel de líder, você é muito demandado psicologicamente. Primeiro que você é o espelho, é o modelo. E você, se você não está preparado, todo líder precisa se autoconhecer. Precisa ter uma dose grande de autoconhecimento, senão não consegue. Só se machuca. E machuca os outros. Machuca os outros também. E aí quebra. E aí não vem o quê? Não vem os resultados. Não vem, aí quebra. E aí você não Porque entende. se não vender, como é que a empresa fica de pé sem venda? E você falou uma coisa muito interessante, que é exatamente isso. As pessoas chegam e muitas vezes o discurso é porque a minha empresa é isso, é o mercado, é aquilo. E aí vai se voltando para ele, né? E do fundo ele sai falando, não, eu sou responsável por tudo. E é muito lindo. A transformação de cada empresário no Kiron também é outra coisa que a gente testemunha de uma forma muito linda, porque eles crescem. Os seus verdadeiros eus vêm à tona. Cresce. Né, você deve conhecer vários. Eu conheço vários empresários que fizeram. Não saem igual. Antes eram uma pessoa e depois são outras. Não saem igual. Eu mesma passei pelo Kiron, enfim, a gente entra por uma porta e sai transformado lá. Transformado, que por lindo. Mais que você fale que não, mas você sai, porque você entra em contato, né? É aquela coisa. Tenha medo ou não, você vai entrar em contato com esse eu. Muitas vezes, algumas pessoas não estão preparadas. Não estão, vão sair, mas porque muito raro. Não está na hora, mas vai chegar. Mas uma hora volta também. Volta. E quando a gente falou, né, é Jung que fala do lado sombra. Sim, exato. E do lado luz. Exato. Que para você começar a mudança, que é sempre de dentro para fora, você tem que acessar o teu lado sombra. Exato. Esse lado sombra seria essa criança interior, o sistema límbico, as dores, os traumas que estão guardados lá. Os medos. Né? As raivas que você Seria tem. Autorresponsabilidade, né? Sim. São aquelas raivas, aquelas coisas que você não quer tocar. Né? E a gente, só quando a gente toca, a gente acessa e a gente reconhece, a gente integra, né, ao nosso ser, e aí a gente consegue. Porque a gente precisa aceitar que a gente é humano também, Sim. que às vezes a gente tem um lado não tão nobre, não tão bonito. Lógico. E a gente precisa olhar para ele, até para transformá-lo. Exatamente. Se eu nego, né, aí a gente entra num mecanismo de defesa que é a negação. Se eu nego que isso existe em mim, eu nunca vou curar. Não vai. Primeiro eu tenho que dizer, a resistência, né? A resistência. Primeiro eu tenho que dizer, não, sim, isso existe em mim. E agora? Eu gostei que você falou. Agora o que eu faço com isso? É usar também o seu poder, né, de criação, o seu poder de autorresponsabilidade, de busca de fazer diferente. E hoje, através da neurociência, a gente já sabe que é possível. Não existe mais Gabriela. E o mais lindo é que quando você está nesse processo de mudança, em que você adquire novos aprendizados através da repetição, dos hábitos, que vai ter que repetir milhares e milhares de vezes, para que você condicione um novo eu, né, e você faça essa mudança, essa reprogramação, essa ressignificação. Você faz mais sinapses, você ganha neurônios. Gente, isso é lindo! Sim. Seu cérebro expande, ele não atrofia. Exato. A ciência nos mostra isso, com todos os estudos.
Isso é lindo. Exato. E sem contar que isso cria uma química muito positiva, né? Dentro, quando a gente começa a integrar dentro de nós tudo isso que está desconhecido, a gente começa a entrar em estado de flow. De flow. Né? E aí a gente entra quimicamente, o nosso organismo, eu falo que é recompensado. Sim. Eu falo que essa sabedoria que nos rege, seja lá em que qualquer um acredita, mas essa sabedoria que nos rege, ela nos dá as pistas do que a gente precisa fazer. E o nosso cérebro, né, no nosso corpo, ele derrama, né, a endorfina, a dopamina, serotonina, quando a gente está nesse bem, estado. quando a gente está amando, quando a gente está compreendendo, quando a gente está entendendo, aprendendo coisas novas, se desenvolvendo. Sim. Porque a tua autoconfiança aumenta, a tua autoestima aumenta. E o medo, e aí em contrapartida o medo, a raiva, né, o ódio, tudo isso traz o oposto. E traz o quê? A doença. Traz. Porque afeta justamente a nossa imunidade. A hora que você estava falando aí, né, dessa química que é gerada pela ansiedade. Sim. Acho que pouca gente sabe que essa ansiedade ela é muito grave. Muito. Porque esse cortisol sendo jogado no corpo o tempo todo. Desregula tudo. Ele inflama seu corpo. E o cérebro, tudo. Para você ficar em equilíbrio, sem voltar imunidade e pegar doenças. A gente viu isso muito na pandemia, né? Muito. Que quanto mais você estava ansioso, mais pegava. Então as duas coisas se retroalimentaram na pandemia. E quem tinha mais medo foi que foi embora. Exato. Porque você derruba o seu sistema imunológico. Exato. Simples assim. Simples. Eu vi um vídeo, eu botei nos meus stories ontem, aquele cirurgião plástico famoso, Ray. Ele tá com câncer. E ele falou que... Ele fala assim, eu fiz tudo certinho, eu tive uma vida toda certinha, eu parei de beber quando eu virei mormon em 74, meu último bolo foi em 69, ele vai falando assim no vídeo, né? O sal, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, tudo, e todo treinado, detalhe, mas não cuidou da saúde mental. E aí ele ganha um câncer. E aí a pessoa que entrevista ele fala assim, mas você não era um cara estressado? Ele assim, como não? 7 cirurgias por dia, de sábado a sábado. Não tinha tempo nenhum para mim, muito menos para a família. O não equilíbrio, né? Então, a epigenética nos mostra isso. Que o ambiente sinaliza o gene, né? Então, o epi está acima. Então, o ambiente está acima do gene que sinaliza a doença. Então, nós somos muito influenciados pelo ambiente. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento da neurociência, da nossa história, da nossa ancestralidade. Por isso que a gente começa a entender o quanto que as mulheres sofrem mais de ansiedade do que os homens, até porque isso é biológico. Eu estava tendo uma aula na pós de algumas evidências de grupos de estudos em que eles constataram que a testosterona é um marcador protetor contra a ansiedade. Como nós temos menos, então biologicamente falando, a gente já tem essa predisposição. E não é à toa que a fibromialgia, que é uma doença psicossomática, por um corpo em estado de alerta e somatização constante, é muito maior nas mulheres do que nos homens. A cada 10 mulheres, um homem tem. Eu acho que é essa a estatística. Não tenho certeza, mas é muito, muito, muito acima mesmo. E aí, nessas aulas que eu estou tendo, que eu já tive, na verdade, eles falam, né, que a mulher ela é muito, 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 muito influenciada pelo ambiente, muito mais do que o homem. E isso já vem da época das cavernas, porque acendia-se o fogo, o homem falava assim, olha, eu vou sair para caçar. Você não deixa o fogo apagar. Ela tinha que manter o fogo aceso, olhar o filho, proteger o filho do leão que poderia aparecer na boca da caverna, invadir, comer a cria e cozinhar. Então, ela já tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo, e naquela ansiedade de quando que o marido ia voltar, porque ela não sabia. Muitas vezes demorava meses para ele voltar para casa e ela ficava ali. Ela era, né, a proteção de tudo. Ela tinha que se virar. Então, olha só, e por isso que as mulheres... Só que assim, o homem saía para caçar. Ela não precisava sair para caçar. Ela não precisava trazer o alimento para dentro da caverna. Ela tinha essas funções... várias ali, mas ela não saía para se arriscar. O que aconteceu com a gente hoje? A gente sai para caçar, a gente vai atrás do alimento para dividir tudo em casa,
Muitas até sustentam a casa. E você continua mantendo a fogueira acesa, você continua olhando o filho, e você tem um leão na boca da, né? Porque é o chefe, ou é a tua profissão, ou é a tua pós-graduação que tu tem que estudar, arrumar um tempo. Você é uma empresária, você tem um time, você tem a casa. Olha, então hoje, estudando tudo isso, eu sei por que as mulheres sofrem mais, porque a gente vai empilhando pratos. Exato. E depois você fala assim, não para mais empilhar nada, eu vou atacar prato para tudo quanto é lado. Aí vem, né? Então assim, eu já passei por isso, e todas as mulheres passam, e quando a gente traz esse conhecimento para as pessoas, a gente passa a entender, para de se culpar, se fala assim, não, meu cérebro é ansioso porque vem de uma ancestralidade. Também. Agora, o que eu tenho que fazer para mudar a minha realidade? Delegar. Tudo tem que ser dividido. Não é só para ficar para a mulher. Sim. E as mulheres estão, sim, sofrendo muito mais de doenças psicossomáticas do que os homens. Sim. Quantas mulheres são líderes? Quantas mulheres são empresárias? São mães, esposas? Não é, Zélia? Então, é um conhecimento. E os homens também têm que... Eu acho que tem que ser uma divisão. Sim. Porque hoje elas também saem para caçar. Sim, exato. Né? E é isso. E se conhecer é isso. E você falou uma palavra tão interessante, que é essa delegar. Mas o delegar não é fácil, porque o delegar, ele pressupõe confiança no outro. Sim. E falta de... E você abrir mão do seu controle. Porque muitas vezes as pessoas não delegam, talvez isso seja um pouco da mulher também. De achar, porque como ela é multitarefa, ela controla tudo. Isso mesmo. Aí a gente começa a entrar na psicanálise também, porque aí também tem ganhos, porque ela também é reconhecida por isso. Então a gente tem que fazer todo esse caminho com a pessoa e dizer assim, olha, por que você está controlando? Solta um pouco, confia. Não consigo, não. A gente vai ver também, a pessoa tem ganhos, porque ela só é, na cabeça dela, ela só é reconhecida, então ela tem que abrir mão do reconhecimento para ela poder deixar de controlar, confiar, mesmo que dê errado. Então, isso é delegar, né? Isso é delegar. É você poder, mas você... E isso acontece muito com o empresário. Muitos eu ia falar isso agora. Eu tinha esse problema, sabia? A gente trabalha muito isso lá. A gente estava falando sobre o treinamento que eu tenho lá na clínica com o meu time. Eu comecei a delegar. Demorou anos. Então, assim, eu comecei a delegar para uma profissional que está comigo há muito tempo. E o comportamento é tudo. Então, eu analisava o empenho e tudo. E ela foi se aprimorando, se desenvolvendo, estudando. E eu tinha muito isso. Porque na minha infância, eu não era reconhecida. Então. Quem eu queria que me visse, não me via. E hoje eu entendo por que eu fui tão alta performance. Ai, alta performance. Te dá muitos resultados, mas também te leva para um burnout. Exato. E se a gente não tem essa consciência, esse alta performance, exatamente, ele vai te trazer vai te fazer mais mal do que bem. Porque não é o equilíbrio. Não é o equilíbrio. Não é equilíbrio. Quando você consegue fazer toda essa associação, né, e fala assim, eu sei o que está me gerando esse alta performance de forma indisciplinada, de forma... né, doida, over, maluca, disfuncional. Quando você chega nisso, você vai ver é uma necessidade interna. Sim. De reconhecimento, de aprovação. Por exemplo, de aprovação. Aí quando você abre mão disso, você fala, não preciso, eu acho que eu já tenho, eu acho que eu já sei isso, é uma cura tão do meu grande. Valor. Eu passei por isso. E aí todos tudo nós, na minha vida né? começou a fluir. Eu comecei a delegar na minha casa. Eu comecei a delegar na minha empresa. E aí é muito, muito engraçado. Quando você delega, o outro se sente tão poderoso. Você vê aquele colaborador se desenvolver. Exato. Porque ele se sente valioso. A autoconfiança dele aumenta. E você pisa no freio. E aí tudo começa a fluir. Você saiu do controle. Porque, gente, não adianta. Senão você ganha uma doença. Sim. Não tem outra. E todas as áreas da vida começam a ser afetadas. Porque as áreas da vida nada mais são, Zélia, do que os nossos relacionamentos. Sim. Nós nos relacionamos o tempo todo, né? Sim. Por isso que eu amo o Kiron. Porque, assim, adianta a gente ensinar uma ferramenta chamada delegação para um líder, se eu não trabalho internamente, se eu não faço ele sentir todo esse caminho inconsciente, se ele não tiver essa consciência,
ele não faz. Não faz, porque Ele ele não faz. tá num piloto automático, num condicionamento de um eu construído. Ele não enxerga, ele tá realmente, ele tá com os programas rodando, os programas estão controlando a vida dele, os comportamentos e os resultados. É isso mesmo, é perfeito. E aí você tem que ser a pessoa que controla o programa agora, você faz o programa. Isso é libertador. E isso, por que eu amo? Eu amo mesclar com a física quântica, com a espiritualidade, né? Por quê? Porque você desenvolve até a sua espiritualidade. Você para de culpar Deus e o universo. Você sai da vítima. Sim. Você fala assim, por que pra mim não dá certo? Você para de se comparar com a empresa do outro, com o outro, é o concorrente, é não sei o quê. Que Deus... Você acha que Deus ia dar pra você e não ia dar pro outro? Eu falo muito isso. Eu falo assim, eu tenho um filho só. Mas quando as pessoas vêm com essas crenças religiosas para mim, que estão num piloto automático, estão na vítima total, e não tem nada desse conhecimento que a gente está falando aqui, e eu percebo que é uma crença religiosa muito forte, enraizada, eu falo assim para a pessoa, quantos filhos você tem? Já tive várias pessoas assim, 2. Qual dos 2, se eu te perguntar? Quem vive e quem morre? Aí a pessoa, não tem como escolher. Eu falo assim, eu também acredito que não, embora eu só tenha um filho, mas estou perguntando para você. Quem é feliz e quem não vai ser feliz? Quem vai ser próspero e abundante, felicidade plena? Porque abundância a gente acha que é dinheiro, mas não é. A abundância é um estado de ser. E o outro infeliz, escasso. Quem? Escolhe um, não dá. Tá. E você se diz pecador, né? Crença religiosa. Você é pecador. E Deus que não é? E Deus que é o top, o todo-poderoso, o Pai de infinita bondade, misericórdia, né? Ou que você acredita, o universo, o Olo, Deus, o que for, né? Você acha que ele ia dar pra Zélia e não ia dar pra mim? Você acha que ele ia fazer isso? Ia deixar um filho morando na rua e o outro abundante, comendo a geladeira cheia, viajando o mundo, dando oportunidade? Você é o criador da sua realidade, desde que você reconheça isso. Mude pensamento e crença, porque sucesso é mentalidade. E aí você começa a mudar o comportamento, porque você faz novas sinapses, você faz novos caminhos neurais, o teu cérebro te coloca na ação, porque ele controla o corpo. Sim, né? sim. Só que você tem que saber o que precisa mudar para que mude. Então você passa a cocriar uma nova realidade. Exato. E aí eu paro de ser a vitimazinha e falar, vida aos céus, Deus não me ama, porque comigo, porque comigo. Exato. E é por isso que eu acredito também em que nós temos várias possibilidades de voltar aqui e fazer de novo. Porque se só existisse uma vida, meu Deus, eu estaria subestimando a bondade de Deus. Então quer dizer que eu vou mal na escola, tomo não bomba, tem mais chance. aí eu não faço de novo? A escola mesmo não deixa a criança fazer tudo de novo, ela tem que passar tudo de novo porque ela repetiu de ano. Então tu acha que Deus não ia te dar essa oportunidade? Então, aí por isso que eu digo que nós somos programados pelos P's. Sim. Então muitas vezes, né, Zélia, uma crença religiosa está tão enraizada ali que a pessoa tem comportamentos dentro da empresa, nos relacionamentos, que não deixa ela se desenvolver e nem se curar. Exato. Porque ela não se regula. Ela não consegue identificar como que ela faz para estar com a ansiedade, com o pânico ou com a depressão. Aí ela culpa Deus. Porque tem que ter sempre um culpado, né? Sim. Eu gosto muito desse tema que você está falando. Aliás, eu estudo bastante isso, que é essa questão da cocriação, né? Sim. Que, na verdade, a gente está cocriando. Eu falo que a gente está cocriando o tempo todo. O tempo todo, pro né? bom ou Muita pro gente ruim. fala assim, não, eu estou sempre ali pensando no que eu quero. Só que, ele pensa ali por 10 minutos. E os outros 23 horas e 50 minutos... Ele está sentindo a escassez. Ele está sentindo, ele está preso naquelas crenças. Por isso que o autoconhecimento, ele ajuda nisso também. Por quê? Porque, assim, não adianta eu ter um objetivo, querer alcançar esse objetivo, se eu tenho uma crença interna que está brigando com isso. Porque quem manda é o inconsciente. Exato. E Jesus já pregava isso. A gente falando em religião agora, né? Vamos falar de Jesus. Todo mundo, a maioria das pessoas acredita nele. Conhece a ti mesmo. Exato. Ele falava o tempo todo, orai e vigiai. Exato. A própria fé, cocriação.
Ah, mestre, os apóstolos, quando que nós vamos fazer o que você faz? Ó, homens de pouca fé. O dia que vocês entenderem o poder que vocês têm, vocês vão fazer não só o que eu faço, como obras muito maiores do que eu fiz. Tá tudo lá, gente. Ele já trouxe os códigos. É que foi ocultado. Exato. Aí tem toda uma história, o Júnior Legrazi veio aqui, tá no meu canal. A gente precisa despertar e acordar pra gente pegar o timão da nossa vida, como diz a Carla, psicóloga, que eu entrevistei, e eu voltar a assumir o volante. Sim. E parar de culpar Deus. Jesus já trouxe os códigos, ele já falou. Ah, basta uma fé do tamanho de um grão de montanha, de um grão de mostarda para você tirar essa montanha daqui, um monte daqui e colocar ali. E é assim que a pessoa se cura. A pessoa que se cura quem é? É a pessoa que não está pedindo, ela não está na escassez. Porque se ela está pedindo para ser curada, ela está na doença. Ela já está visualizando que ela está doente, ela não tem. Quando ela agradece pela cura, ela já está acreditando. É o crer para ver. Aí o sistema imunológico começa a obedecer, porque o nosso cérebro, né? O sistema nervoso autônomo, ele é totalmente sugestionável. Como é que o placebo funciona? A pessoa não sabe o que é placebo. Exato. Ela está acreditando. Primeiro que, é um princípio ativo novo. Olha aí, a esperança e a fé. É novo. Olha, o novo estudo. Eu tenho chances. Ó a fé nascendo. Sim. Esperança. Eu começo a me sentir melhor. Subir os hormônios do bem-estar, da cura. Maravilhoso. Aquilo vai refletir no meu corpo. A pessoa vai com a farinha, Sim. com a pílula de açúcar lá, Exato. se curou. E Jesus, Exato. quando ia curar, não saía botando a mão em ninguém, ele perguntava. Exato. Você acredita? A pessoa assim. E ele já agradecia ao Pai antes de curar. Porque ele tinha certeza que aquela pessoa, até me arrepia só de falar. Então não é a religião, é a espiritualidade. Só que para eu chegar nessa espiritualidade, eu tenho que despertar. E o despertar é eu me conhecer. Né? Eu acredito que todos nós somos uma fagulha, né, dessa essência maior, dessa essência divina, né? Então nós somos parte dele, né? E Cristo também falava isso. Nós somos A luz do imagem e mundo, semelhança, só que não é fisicamente, é na espiritualmente essência, falando, né? na essência. E então a gente tem essa capacidade, mas em algum momento, né, da nossa humanidade, a gente foi perdendo isso e foi dando lugar ao medo. Sim. E aí o medo fez com que a gente começasse a achar que a gente tem controle sobre as coisas. E o controle faz com que a gente fique preso naquele medo. Então, assim, é melhor eu ficar com medo, Sim. porque se acontecer alguma coisa ruim, eu tô aqui no controle. Eu tô prevenido, né? Só que ele não sabe que isso está fazendo mal para ele. Não, e para de fazer do mal e criando mais daquela realidade que ele não quer, que ele quer mudar. Exato. Porque o medo e a fé são coisas totalmente distintas. Exato. Né? E a humanidade veio perdendo isso, por quê? Porque quando eu dou conhecimento para alguém, ela não está mais no meu controle. Então eu tenho que esconder isso das pessoas, porque quando eu escondo, eu trago medo para ela. E se alguém tem medo, eu controlo. Exato. Então quando eu digo que não tem outra vida, eu tô com medo. Então eu tenho que seguir aquilo ali. Porque se eu sair, se eu fizer algo diferente, ferrou. Não vou ter outra chance. Não é? Então o medo, ele controla. Total. Então nós somos o tempo todo sugestionados por várias coisas, religião, TV, informação, para colocar as pessoas cada vez com mais medo. A pandemia deu um start em algo que já estava ali, né? Foi uma coisa que fez com que viesse muito à tona, e aí as pessoas não conseguiram correr atrás disso porque elas não têm esse conhecimento, esse autoconhecimento, essas informações. Sim, né? Exato. Então, isso é tão importante da gente falar, e é por isso, Zélia, que eu adoro essa associação da neurociência, da PNL, epigenética, espiritualidade e física quântica. Tá tudo junto, né? Tá tudo Na verdade, junto. nós é que separamos. Na verdade, é tudo a mesma coisa. É que nós precisamos nomear, né?
Mas, no Sim. fundo, é um conhecimento, né? É um conhecimento que está aí há tanto tempo e eu acho que agora tá juntando. Eu acho que, dentro da nossa história de humanidade, a partir do século XVII, começou a ficar muito assim, material e o espiritual, ele Separado. separou, né? E eu acho que a partir do século XX, a gente está fazendo um caminho de integração novamente, porque é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, né? E eu gosto muito de trabalhar com as leis espirituais que regem o universo e a natureza. E tem uma lei que fala assim como é em cima e embaixo. Então, assim, não tem divisão. O material e o espiritual, eles estão emanando a mesma coisa. Por isso que o que a gente cria aqui, a gente somatiza. Porque o corpo é reflexo da nossa mente, que é essa coisa abstrata. Então, não tem nada fora disso. E a ciência disso. já explica a espiritualidade. Exato. Quantos estudos a gente tem de mapeamento, né, de cerebral, quando a pessoa está orando, né, o lobo pré-frontal, a parte do planejamento, essa parte que te faz analisar, né? Tipo, se eu fizer isso, eu vou ter tal consequência. Quando eu não tenho essa análise, eu vou pelo impulso, que é o límbico, que é o condicionamento neural fixado, que já se tornou o meu comportamento. Eu estou agindo por emoção pura. E aí já tem estudos que falam que uma ansiedade patológica é uma disfunção entre essas estruturas do cérebro, né? O córtex pré-frontal com a parte límbica. Por quê? Porque você não consegue fazer essa sincronicidade. Eu vi uma vez, eu não lembro quem foi num podcast, eu vejo tanta coisa, uma neuropsicóloga falando, isso é tão verdade, assim, olha só, quando você tá pronto para, tá no trânsito, aconteceu alguma coisa, conta até 10. O tempo dos 10 segundos, você sai da emoção do límbico, que é a tua criança interior, que é o teu sistema de crença, o teu inconsciente, o que te coloca naquele comportamento automático, que tu nem sabe. Quando tu vê, a cadeira já voou no adversário, num debate ao vivo. Aquilo lá foi. É aquilo. Já saiu do carro ou alguém que saca uma arma no trânsito e pô no outro, nem pensa nas consequências do que vai acontecer se ele matar aquela pessoa, né? Por quê? Porque o córtex pré-frontal, ele está ali desativado, é como se ele tivesse desativado. Existe uma disfunção entre os dois. Precisa desses 10 segundos, né? Então, esse respira é isso. Tu contou até 10, tu vem, aí vem o quê? O porteiro da casa. Ele vai e desliga o alarme, que é o límbico da casa, e fala assim, opa, não faz isso não, tu vai se dar mal. Aí tu, ufa. Aí de tanto você ser assim, porque você tá consciente agora, você tá condicionando uma nova personalidade. Olha a neuroplasticidade aí. Eu tô deixando de ser aquela pessoa que fazia coisas imprudentes sem pensar. Olha que coisa. Com um simples ato de esperar 10 segundos. E a oração trabalha aqui. Que te conecta com o espírito. Olha, gente, como tudo faz sentido. Sim. Nós somos seres pensantes, né, Zélia? E quando a gente tem esse conhecimento, a gente começa a pensar e a ver que tudo isso faz sentido, que nós somos co-criadores. E que há muitos anos era o que Jesus já falava. Sim. Né? Quem você falou no começo do programa que não tinha esses estudos, mas que já pensava assim? Não foi Jung que você falou? Freud. Olha aí, gente. Não tinha toda essa comprovação científica, né? E já estava. Mas ele pensava. Exato. O que ele fez? Ele foi observar todo o conhecimento dele, toda a teoria freudiana foi feita. Eu acho isso lindo também. Foi feito através do empirismo, da observação dele próprio e dos seus pacientes. Foi na experiência, foi olhando para o ser humano o que a gente não faz. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para nós mesmos o tempo todo. Ter um espaço do ócio para se analisar. E com os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, principalmente. Com todos. Sabe, olhar o que está dizendo aquela criança. Não só com palavras, mas com atos. Entender. E quando você se conhece, se olha, você vai aprender a fazer isso no outro. Porque como que eu vou observar algo em alguém, ou como que eu vou dar algo que eu não tenho, que não foi trabalhado em mim? Eu não consigo. Aí eu julgo. Aí eu vou agir pelo impulso, pelo condicionamento, eu vou culpar, eu vou castigar e não vou entender. Sim. Não é que, tá vendo como tudo vai mudando? Esse conhecimento? Exato. E é interessante, você estava falando dessa
coisa reativa, né? Parece que a nossa sociedade, durante um certo tempo, valorizava muito isso, né? Da pessoa reativa, que respondia na hora, bateu, levou, É isso aí. toma lá da cá. Olho por olho, né? Olho por olho. Tudo isso acabou sendo valorizado, mas a gente não está mais nessa época. E Jesus já falava que não era olho por Não olho. é, exato. Ai, gente, eu amo isso. A gente precisa sair desse automatismo. Dar tempo para que o nosso, sabe, o nosso eu que avalia, que sente, que mais intuitivo, verdadeiro, analisa, venha e tome conta da casa, né? A gente precisa disso. Gente, agora é a hora. Agora é a hora. Nós trazemos aqui várias ferramentas para trazer autoconhecimento. E quanto mais eu trago isso aqui, mais eu aprendo. Ai, maravilhoso. É uma troca maravilhosa. E eu aprendi muito com você hoje também. Obrigada, eu também. Que gostoso poder né, a gente ter essa troca aqui. Essa troca. E não é maravilhoso? Pensar tão próximo, assim, pensamentos muito próximos. Podcast é isso. E o universo trabalha nessa lei, né, do dar e receber, né? Sempre assim. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui nos doando, nós também estamos recebendo, porque eu aprendo com você, Sim. você aprende comigo, quem está em casa aprende. Então, é uma troca. Isso que é. Eu acho que nós viemos aqui com algum propósito, né? A gente Sim. não veio aqui para viver uma vida de automático, para desperdiçar uma existência, né? Vivendo no automático, sem se conhecer, só reagindo. Exato. Vem só para comer, trabalhar, transar e dormir? Pagar boleto? Não, né? Pagar boleto? Não, né, Zélia? É isso, não. É isso aí. Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Foi um programa incrível. Mesmo. Muito obrigada. Espero que assim, tenha sido gostoso esse Foi nosso maravilhoso, eu bate-papo amei. e de grande troca, não só para você, mas para todo mundo todos. que estiver ouvindo a gente. Que troca maravilhosa. Foi um programa incrível. Conversamos sobre vários assuntos. E se esse episódio ajudou você, eu peço para que você retribua curtindo o episódio e compartilhando com outras pessoas, porque quanto mais você faz isso, você se desenvolve e eu continuo podendo ajudar não só você, trazendo grandes profissionais aqui, ajudando esse canal a crescer, como também ajudar a outras pessoas, que esse é o meu objetivo. Deixa para mim o seu comentário. Qualquer dúvida que você tenha, dentro de todos os assuntos que nós abordamos, se eu puder responder, eu vou responder. Se eu não conseguir, eu peço para a Zélia colocar para poder ajudar você, tá bom? Eu quero te agradecer, lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Se você ainda não segue, eu Agora é a Hora, nas redes sociais, no Instagram, vou deixar aqui para você o @, @agorahorapdc. Vou deixar também o @ da Zélia, o meu também, que vocês já conhecem. Quero agradecer mais uma vez e até o nosso próximo episódio.